condenado pelos atos do 8 de janeiro interrompeu uma palestra do ministro do Supremo, Gilmar Mendes, durante o Gilmar Palusa, na Universidade de Buenos Aires. Simão Castro é brasileiro, mas vive como foragido político na Argentina. Ele expressou indignação por estar longe da família e ser tratado como criminoso sem provas. Senhor Gilmar Mendes, é muito lindo falar de liberdade, mas eu estou há 3 anos sem ver minha família por conta de um crime que eu não cometi no Brasil. Essa é a liberdade que eles estão falando. Eu não vou fazer trabalho aqui. Eu só estou falando, Gilmar Mendes, só me escute, só um minuto. Se tem democracia, deixa eu falar, eu não vou te agredir, não vou te xingar. Só deixa eu falar. Eu estou há 3 anos sem ver meus filhos por o crime do 8 de janeiro, que eu não cometi crimes lá. Não cometi. Não tem provas lá. Estamos sofrendo por um crime que muitos cometeram sim, e aqueles que cometeram têm que pagar. Mas eu, Gilmar Mendes, estou há 3 anos sem ver meus filhos. O senhor tem feito um papel de juiz, de julgar sim no STF isso. O senhor tem feito um bom papel. Mas Alexandre de Moraes acusam outros que estão aqui no nosso meio, de 14 a 17 anos, sem nem ter prova de eu ter entrado dentro dos prédios. Então, senhor Gilmar, agradeço, eu vim aqui para falar isso, aproveitar esse momento que o senhor está na Argentina, para falar que existe pessoas de bem no meio do dia 8, sim, e que não cometeram. Então, agradeço por o senhor me ouvir, agradeço a todos vocês que estão em silêncio, porque se eles estão falando em democracia, essa é uma verdadeira democracia, eu poder falar e me expressar. Então, senhor Gilmar, muito obrigado, te agradeço, sou um dos refugiados aqui na Argentina e te agradeço por me receber e por me ouvir. Muito obrigado. Bom, depois da fala, o Simão Castro foi abordado por seguranças. Falaram sobre a democracia e agora eu estou saindo. Então você não vem querer me... Você não é palestrante? Não sou palestrante, mas atrapalhei não. Eles ouviram e todo mundo ficou quieto, não é vocês que têm que vir me acuar. Eu estou numa liberdade de expressão aqui. Se o próprio juiz não falou nada, não é vocês que têm que falar. Então, muito obrigado, eu vou saindo fora e tchau. Bom, Simão Castro afirmou a jornalistas que responde a 16 acusações, incluindo terrorismo e tentativa de abolição do Estado Democrático, mas disse não ter direito à defesa, não ter tido direito à defesa, melhor. Ele criticou o ministro Alexandre de Moraes e afirmou que no Brasil não há justiça nem liberdade, classificando como ditadura do STF. Ana, eu quero te ouvir, a gente trouxe o vídeo, inclusive, que foi gravado pelo próprio Simão Castro, né? Por isso essa imagem, mas ele estava ali com o celular o tempo todo, acho que até para se proteger, né? Foi uma manifestação civilizada, respeitosa, onde ele ali trouxe a situação, ele que está há 3 anos, né? Na Argentina, praticamente longe da família, é um dos réus condenados, né? E faz esse desabafo ali em frente a alguns ministros, inclusive tinha um banqueiro presente neste momento, mas o ministro Alexandre de Moraes, que havia confirmado presença no evento do ministro Gilmar Mendes, não estava, não compareceu ao Gilmar Palusa em Buenos Aires. Paula, ele não compareceu, mas esse vídeo, não esse especificamente que nós mostramos, mas vários vídeos, porque havia outras pessoas ali filmando, e o vídeo do Simão Castro viralizou. A gente não sabe nas redes sociais como as coisas acontecem, começaram a marcar autoridades americanas. Eu não sei como esse vídeo chegou aqui nos Estados Unidos, mas me mandaram esse vídeo. 2 pessoas de Washington me mandaram esse vídeo perguntando o que esse rapaz estava falando, o que esse senhor estava falando, porque ele está falando em português. Eu brevemente expliquei o que ele estava falando, ou seja, não adianta fugir. Ministro Alexandre de Moraes é o violador de direitos humanos oficial na lista da Magnitsky, como o Piotr colocou, uma lista seleta de 700 pessoas, russos, enfim, ditadores, e o nome do Alexandre de Moraes está lá. Agora, vocês estavam falando antes do Toffoli, né, com essa
essa autoafirmação, os elogios, um elogio. Realmente assim, é vergonhoso aquele vídeo, né? O Toffoli anda muito estranho, mas essa semana nós tivemos aqui nos Estados Unidos, na Suprema Corte Americana, um debate sobre as tarifas de Donald Trump, se ele pode, sobre o Emergency Act, colocar esse cenário todo de tarifaço no mundo, enfim. Aqui na Suprema Corte, perdão, não há câmeras na Suprema Corte, mas o áudio de todas as sessões é disponibilizado para o público. Não é como o ministro Flávio Dino disse, que é tudo secreto, votação secreta, ninguém sabe de nada. Não é bem assim, não. Todo mundo sabe do voto de cada um, o áudio é disponibilizado. E aí eu ouvi o áudio dessa sessão para ver, né? É um assunto que interessa o mundo hoje, as tarifas de Donald Trump. A diferença, Paula, é algo assim, você fala, meu Deus, será que um dia nós vamos ter esse nível de comprometimento com a Constituição, com a defesa, com os dois lados, perguntas pertinentes? Ministros não, juízes do mesmo lado do espectro político-ideológico, questionando uns aos outros, mas por que a senhora perguntou isso? Mas por que... Outro nível. E aí a gente vê Toffoli, todo mundo ali naquela quermesse jurídica, né? E agora é o Gilmar Palusa, um brasileiro que teve que falar o que está acontecendo com ele fora do Brasil, porque no Brasil ele não pôde falar. E a gente sabe que o caso dele não é um caso único, que a defesa não foi respeitada. Quantas vezes nós noticiamos aqui que a defesa tinha até meia-noite daquele dia para subir os documentos, subir a defesa, páginas e páginas e páginas mostrando que aquela pessoa não estava ali. E aí, 00:05, 00:06, 00:07 já tinha uma decisão? 6, 7, 10 minutos, 15 minutos? Como assim? Então, Paula, o vídeo desse rapaz, do Simão Castro, já chegou aqui nos Estados Unidos e particularmente em Washington. Já estão entendendo o que está acontecendo, que o brasileiro, existem vários exilados que estão fora do Brasil gritando por justiça, porque no Brasil eles são perseguidos. O Barroso parece que entendeu a tempestade que pode chegar para todos esses ministros e pediu aposentadoria antes, porque eu não ficaria surpresa se a Magnitsky chegasse para outros, não. Bom, só para lembrar a respeito desse caso de brasileiros que estão na Argentina, no ano passado, o nosso repórter especial Carlo Cauti esteve na Argentina, ficou lá uma semana conversando com alguns desses brasileiros, réus que foram condenados pelo Supremo, e ainda em agosto do ano passado, a revista Oeste publicou uma capa, uma grande reportagem, tá aí, a gente até compartilha na tela, os refugiados do 8 de janeiro, já tem 1 ano e meio essa capa, inclusive Carlo Cauti fez um mini documentário trazendo os relatos de algumas dessas pessoas que estavam na Argentina, e agora essa manifestação do Simão ontem, né, no Gilmar Palusa, diante ali de uma plateia para contar a sua situação. A Ana está falando da repercussão internacional, Alexandre, esse caso chegando aos Estados Unidos, mas tenho certeza também chegou na Argentina, né? Veículos, imagino também da Argentina que estejam repercutindo esse caso, no Brasil, enfim, uma repercussão internacional. A gente está acompanhando aqui no ladinho. Nesse vídeo são trechos do mini documentário que foi gravado pelo Carlo Cauti, conversou com algumas dessas pessoas, contou um pouco o drama de situações ali que eles estavam vivendo na mais absoluta pobreza, impossibilitados muitas vezes de trabalhar, sendo até explorados, deixaram família, trabalho para trás, para viver, inclusive na periferia ali de Buenos Aires. Esse documentário você encontra no canal da Revista Oeste, disponível. Até peço a gentileza de compartilhar também nas redes sociais. É importante que a gente reverbere, né? Conte esses casos também do 8 de janeiro. É do ano passado esse documentário produzido pelo Carlo Cauti, mas bastante atual aí. Diga, Alexandre.
Eu recebi também o vídeo, não o vídeo feito por ele, mas por alguém que estava no meio da plateia. E é impressionante. Eu imagino que Gilmar, quando fizer um outro evento, digamos em Portugal, recomende a segurança que seja bem rigorosa para não deixar entrar nenhum refugiado brasileiro que vai fazer a repercussão de fatos que muitas vezes o mundo não acompanhou no noticiário brasileiro. Por exemplo, isso que o Simão disse, né? Que não há prova de que ele tenha sequer entrado num prédio, porque os julgamentos foram feitos a granel, né? Foi como se vamos julgar uma turba, digamos assim. A mesma coisa a presença de arma, né? Violência, cadê a arma? Não tem arma, né? Então, e eu soube também, me disseram que acho que hoje em Mar-a-Lago está lá o Milei e que Eduardo Bolsonaro poderia conversar com o Milei sobre os brasileiros que estão na Argentina, se Milei poderia fazer algo por eles, né, porque passam dificuldades por lá. E certamente Milei já sabia disso, já sabe disso, mas vai mostrar esse fato novo, né? Milei não estava em Buenos Aires quando chegou lá o banqueiro, né, e Moraes. Pois é outra coisa estranha, que se estranharia num país normal, de Suprema Corte normal, não teria esse companheirismo entre banqueiros, empresários que têm causas na Suprema Corte e ministros da Suprema Corte. Isso, o meu avô jamais admitiria uma coisa dessas, né, que estivesse acontecendo no seu país. Mas acontece. Então, Milei depois, só para lembrar, né, já que falei de Milei lá em Mar-a-Lago, depois ele vai para a Bolívia. A Bolívia tem gás, a Argentina tem interesses na Bolívia, né? Aí tem Bolívia, tem Peru, tem eleição no Chile, tem Paraguai, tem Equador. Daqui a pouco o Brasil vai estar com a Venezuela e com a Colômbia de Petro. Né? Será que o Brasil está pensando nisso? Nós, brasileiros, pensamos nisso? Na hora de botar na urna o voto, que nós somos responsáveis por ele, pelas consequências dele. E o pior é que a gente sofre as consequências pelo voto dos outros, né? Pois é, Piotr, a gente até comentava que o ministro Alexandre de Moraes não compareceu, embora tenha até confirmado presença, né? Você acha que aí pela proximidade, ao saber aí desses réus que estão refugiados na Argentina, ele calculou que poderia ser arriscado? Até ouviu o Marcília chamando de Gilmar Palusa versão latina, que não deu muito certo aí dessa vez? O fato é que talvez eles tenham esquecido que há refugiados brasileiros na Argentina, né? E refugiados que estão fugindo da falta de justiça no Brasil. Só fazer aqui um parênteses rápido. Como é que um país pode se achar democrático se você tem refugiados políticos numa conta que só cresce há tanto tempo? E eu não estou falando só esses do dia 8 são mais, mas desde 2019 há pessoas que não podem voltar para o Brasil porque estão incluídas em alguns daqueles inquéritos do ministro Alexandre de Moraes que a gente não sabe exatamente tudo que está escrito. Não, alguns me disseram, e eu conversei com esses que moram nos Estados Unidos, que não querem correr o risco de voltar para o Brasil porque sabem que estão citados, mas veja o absurdo. Ele sabe que está citado, mas o advogado não conseguiu ter acesso a exatamente qual é o tamanho da acusação. Porque, por exemplo, você pode estar citado, mas por uma coisa menor. Então, quer dizer, ele está citado, ele tem medo, e é um medo justificável, é um receio que é justificável. O advogado está denunciando uma coisa grave porque, obviamente, ele não teve acesso a... Fala, meu pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário aí, que é muito importante para a gente. Então, já deixe seu comentário. Vamos deixar todos inscritos aqui para a Revista Oeste. O link do canal deles está aqui na descrição e no comentário fixado. E para quem apoia o nosso canal, pessoal, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você ser notificado de todos os nossos vídeos.
Vocês viram a nova função aí do YouTube, tá aparecendo aqui embaixo, aqui, ó, desse lado. Aí, as YouTube Shop aí, né? Tem uns livros aí que eu recomendo para vocês, que eu estou marcando e aparece bem na tela aí no cantinho. É só você dar uma olhada se você gostar aí. Aqui no Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo, setores de esquerda. Aldo Rebelo acusa governo Lula de submissão a organizações estrangeiras e critica Marina Silva. Ex-ministro do PT alega a controle e cumprir o Ministério do Meio Ambiente que operam de modo condenado contra o desenvolvimento nacional. A ex-deputada federal Aldo, de 69 anos, publicou nesta sexta-feira, dia 7, que a série de críticas à condução da política ambiental do governo Luiz Inácio Lula da Silva, acusando o Planalto de permitir o controle do Ministério do Meio Ambiente por organização não condenadas financiadas por interesses estrangeiros. O vídeo divulgado no perfil Quinto Movimento das redes sociais TikTok Rebelo afirmou que o ministério, hoje comandado pelo Marina Silva, estaria sendo utilizado por ONGs para impedir o desenvolvimento econômico do país. Segundo ele, essas entidades atuam em alinhamento com interesses internacionais e contra a cidadania brasileira. A caixa preta dentro dos estados brasileiros é a caixa preta controlada, administrada por organizações não governamentais, financiadas por exterior e serviços de interesses internacionais contra o Brasil. Aplicações ocorreram durante a realização na COP30, Conferência Climática da Organização das Nações Unidas, que está sendo realizada em Belém do Pará. Sustentou que o ONGs colocaram representantes do Ministério do Meio Ambiente que passaram a atuar internamente em defesa das agendas dessas organizações, porém posteriormente retornarão das ONGs para exercer influências externas sobre a pasta, colocando seus elementos dentro do Ministério, fazendo um serviço das ONGs dentro do Ministério. Depois eles saem do Ministério e voltam para ONGs para controlar o Ministério de fora. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui e até a próxima.